Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Ao levantar voo em linha reta, um avião passa em cima de uma floresta, totalmente plana. Determine a razão entre a altura em que o avião está do solo e a distância do ponto de decolagem em cada posição. Temos aqui a pista, o chão, aqui o solo, né? A nossa floresta. Temos o nosso avião, que decolou, passou por cima dessas árvores. Ele levantou o voo sobre o ângulo de inclinação. Esse ângulo amarelinho aqui eu vou chamar de alfa. Então o avião levantou o voo sobre um ângulo constante chamado alfa e passou nessa posição chamada 1. Nessa posição número 1, lembrando que eu tenho a altura que ele estava, estou formando um ângulo de 90 graus com o solo, numa altura de 80 metros. Nessa posição, do solo até ponto de decolagem, é 100 metros. Então, tenho a altura que ele estava nessa posição e a distância no solo até a posição número 1. Na posição número 2, eu tenho a altura dele, que é 120, e a distância no solo entre a posição 1 e a posição 2 é de 50 metros. Na posição 3, a altura que ele está do solo é desconhecida, x. E a distância no solo da posição 2 à posição 3 é de 50 metros. Então, nesse experimento, eu posso falar assim, que a posição 1, porque ele pediu a razão, posso falar que a altura que ele estava na posição 1, 80, dividido pela distância do ponto de decolagem, 100. Então, a razão na posição 1 entre a altura e a distância no solo é de 0,8 metros. Na posição 2, a altura que ele estava do solo, 120, dividido pela distância que está ao ponto de decolagem, que é 150, 100 mais 50, isso aqui. Então, a razão 120 dividido por 150 dá 0,8 metros. Na posição 3, a altura do solo é x, desconhecido, dividido pela distância até o ponto de decolagem é de 200 metros. Eu sei que todas as razões são iguais porque eu tenho triângulos semelhantes, tem um ângulo alfa que é comum a eles, então posso falar que a razão entre as frações, a altura e distância são iguais. Então, se a razão é 0,8, lá 0,8 é igual a x sobre 200. Vamos colocar um de baixo aqui, que não altera nada. Multiplicando em cruz, porque eu tenho uma fração igual a outra. Uma vez x é igual a 0,8 vezes 200. Então, vou falar que x é igual a 0,8 vezes 200, dá 160 metros. Então, a altura da posição 3 é de 160 metros. Nota que eu tenho um triângulo, que é o triângulo maior, que eu chamei de azul aqui. Tem um outro triângulo, que é o triângulo roxo, a partir da posição 2. Um triângulo 3, que é o menorzinho, que está na posição 1. Tem em comum o ângulo alfa. Então, por isso que o triângulo azul, o triângulo roxo e o triângulo azul são triângulos semelhantes. Então, a razão entre a altura
e a distância até a base é a mesma. Ou seja, a distância, a medida dos catetos dos três triângulos também é a mesma. Ou seja, o ângulo alfa é o mesmo. Por isso temos triângulos semelhantes. Muito obrigado e até a próxima aula.